Hoje o Brasil está dando adeus a um grande artista, um dos melhores apresentadores de televisão das últimas décadas. O apresentador Gugu Liberato morreu aos 60 anos, na sexta-feira, dia 22. E a forma com que o Gugu morreu é que pegou todo mundo de surpresa. Tá todo mundo se questionando. Como assim? Uma pancada na cabeça? E nós convidamos hoje o neurocirurgião aqui da nossa cidade de Campo Grande, o doutor Felipe Guardini, para falar com a gente sobre isso. Doutor, por mais que seja surpresa para nós, telespectadores e admiradores do Gugu, não é uma surpresa no mundo da medicina uma pessoa morrer com uma pancada na cabeça, não é verdade? Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, viu? Obrigado, Kiliana. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores. Quando a gente fala de traumatismo, a gente tem praticamente o maior índice de mortalidade em pacientes jovens e do sexo masculino. Então, quando a gente se pergunta do que morre o paciente jovem até os 60 anos de idade, é justamente disso. De trauma, crânioencefálico, acidente automobilístico, não são de doenças oncológicas ou de doenças outras, mas sim de TCE, né? TCE, politrauma, etc. e tal. Apesar de ser uma surpresa do ponto de vista da população, né? É uma coisa que no nosso cotidiano acontece de maneira frequente e a nossa realidade diária é lidar com isso, né? Doutor, ele caiu de uma altura de 4 metros, mas não precisa ser de tão alto para chegar a ser algo realmente fatal. Não precisa ser de uma altura tão grande. Na verdade, a energia cinética que é aplicada, a fórmula é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, dependendo da maneira que você cai, o impacto até de bicicleta, você pode ter um traumatismo crânioencefálico grave, que foi o caso dele, né? Por que ele morreu, né? Dizem que ele chegou em morte cerebral ao hospital, justamente devido à magnitude do trauma, né? Um caso até que não teve como ser operado no próprios Estados Unidos da América, né? Que é um país que tem uma medicina muito avançada e que no caso dele, devido à magnitude do trauma, considerado um TCE grave, ele não teve nem a opção de ser operado justamente pela modus operandi da pancada, né? Então, dependendo da velocidade e como acontece o trauma crânioencefálico, o paciente de fato pode evoluir muito grave, como é o caso dele. Doutor, vamos trazer agora aqui para a nossa realidade. Você em casa, eu quero que participe e faça a sua pergunta para o doutor Felipe Guardini a respeito de qualquer mazela da neurocirurgia, que seja algum problema de cabeça na realidade, né? Então, 993212333, eu gostaria que o senhor dissesse se há algum tipo de sinal, se, por exemplo, uma criança caiu em casa, bateu a cabeça, qual que é o risco, qual que é o procedimento correto, se que tem realmente que direto levar para o médico ou, alguns casos, não há necessidade. Como é que é isso? Bom, falando mais de crianças, né? Vamos. Primeiro de crianças. Abaixo de 2 anos, a gente tem que sempre observar, na verdade, a cinemática, né? Acima de 1 metro, pode ser uma coisa já grave, uma criança que cai de um trocador, dependendo de como ela cai, ela pode ter um TCE grave, a ponto de fazer fratura de crânio e ter hematoma, tá? Os sinais mais comuns em criança é dificuldade na sucção, a criança fica mais irritada, ela apresenta dificuldade na interação no ambiente, fica mais sonolenta e, em geral, tem náuseas e vômitos. É bem frequente na criança que vomita, né? A família naturalmente fica desesperada e com razão, e sempre deve levar ao pronto-socorro no caso de dúvida, né? E lá o médico, com os protocolos, ele vai definir se o paciente precisa ou não de uma tomografia e precisa ou não ser avaliado pelo neurocirurgião ou não. No paciente maior, na criança maior e até no adulto, os sinais frequentes, eles são até parecidos, náuseas, vômitos, e o paciente fica um pouco torporoso, brumilado, ele fica mais quieto, ele não interage tanto. Esses dias nós tivemos um trauma de um paciente que estava num treinamento e levou um soco na região da face, e mais ou menos depois de 4 horas ele começou a ficar sonolento, vomitou, ficou esquisito. Esses são sinais e sintomas que devem alertar para o quadro de traumatismo crânioencefálico. Agora, do ponto de vista, quando ele é grave, veja que foi o caso do Gugu, é diferente. É um paciente que
pelo que eu li e pelo que a gente vê na prática, quando ele tem um traumatismo grave, ele cai e ele já não desperta direito, ele fica confuso e ele vai evoluindo para o quadro de hipertensão intracraniana. A pressão intracraniana fica tão grande devido ao edema que acontece no cérebro devido à pancada, que em algum momento o sangue da artéria não vai mais subir para o cérebro, e aí sim ele pode evoluir para um quadro de morte encefálica, como foi o caso do apresentador Lulu Liberato. A idade ela influencia na gravidade da pancada ou não? Ela influencia bastante, né? O paciente que é jovem, ele tem um poder de recuperação muito maior do que o paciente que é idoso, né? O paciente idoso, ou seja, a partir dos 60 anos, ele tem, além de uma cicatrização mais lenta, e em geral ele tem alguma comorbidade. Então, são pacientes que às vezes tomam AS, aspirina, pacientes que tomam clopidogrel ou anticoagulantes, são pacientes diabéticos. Então, a recuperação do paciente idoso, ela é muito mais lenta. No entanto, é uma das maiores causas de mortalidade no paciente jovem / final de idoso, né? É o pai que sobe no telhado, isso é bem frequente, né? O Hugo é um pai, subiu no telhado, foi trocar. É o pessoal que coloca escada para arrumar alguma eventualidade, que sobe em árvore para cortar, enfim, o homem, né? A estatística ela é voltada para isso, né? Diferente da mulher, que normalmente é infecção urinária, que mais traz prejuízo quando ela é jovem. O homem é traumatismo. Isso é um dado bem interessante. A mulher não morre de trauma, diferente do homem. Certo. Tem algum WhatsApp para a gente colocar na tela? Fala para a gente também, doutor, no caso de bebê. Um bebê caiu da cama. Ele não dá sinal nenhum. Não dá. Isso aconteceu comigo, com a minha filha. Qual que é a orientação que o senhor dá para a mãe? O bebê ele começa a rolar. Da cama. Começa a rolar depois dos 4, 5 meses, que ele começa a ter maior mobilidade. Antes é mais tranquilo. Algum danadinho pula na cama e derruba, que acontece, né? Também. A criança abaixo de 4 meses, ela tem uma coisa que é a moleira, né? A moleira, ela transmite diretamente a pressão do cérebro. É um osso que não foi fechado, na verdade, né? A fontanela, mais conhecida como moleira, né? Isso é um dado importante para a gente sentir, né? Se ela estiver abaulada, pode ser um sinal importante, um sinal relevante de hipertensão intracraniana. Mas a situação é válida até para as crianças menores. O que ela vai acontecer? Ela não vai sugar direito, ela vai começar a vomitar, ela vai começar a chorar muito, às vezes ela até fica esquisita. Enfim, acidentes em proporção acima de mais ou menos 80 a 1 metro de altura, é sempre bom levar ao pronto-socorro justamente para a criança ficar sob observação. E aquela história de caiu, não pode deixar dormir. Mito ou necessidade? Depende, né? Se você está num hospital, num ambiente controlado, o que a gente vai acabar fazendo? A gente mesmo vai acordar a criança, né? O próprio protocolo é a gente de tempo em tempo avaliar a criança, né? Se você está num sítio, se você está num local que você não tem condições, por que a gente acorda? Quando a gente tem um hematoma e ele vai devagarzinho crescendo, pode ser meia hora, 1 hora, até demorar mais, ele vai comprimindo o cérebro e fazendo hipertensão intracraniana. Então, se daqui a 1 hora ele estava acordado, em 1 hora não está mais acordado, em 1h30 piorou, não acorda nada, provavelmente tem uma lesão cerebral evoluindo. Essa é a questão de dormir ou não dormir. Então, às vezes, quando você não tem uma condição de estar num hospital, num ambiente seguro, você pode ir acordando de meia em meia hora para avaliar se o paciente tem um nível de consciência e se representa ou não uma lesão cerebral. No WhatsApp tem pergunta para o Felipe Guardini, nosso doutor neurocirurgião que entende tudo de cérebro. Olá, eu sou sonâmbula, tenho 66 anos e de vez em quando eu caio da cama. O que poderia fazer para evitar isso? Meu nome é Luísa, doutor Felipe. O sonambulismo ele tem muito a ver com a questão do sono, né? Agora, é importante passar num médico que trate desse assunto justamente porque às vezes ela precisa fazer uma polissonografia, que é um exame no qual a gente monitoriza o paciente tanto durante a noite, ele dorme numa clínica, e aí ele vai ter alguns requisitos, vão ser testados, né? E nisso a gente consegue definir e ajuda a definir os distúrbios do sono. Agora, a questão da queda de cama no adulto não é um grande problema, não vai sofrer um TCE grave, mas você deve procurar um médico para fazer a avaliação do seu sono, né? Fazer um estudo de sono e definir o que pode estar acontecendo nessa questão da qualidade do seu sono, tá? Mas nada grave em cair da cama para o adulto. Bom, coloca na tela mais uma. Após a batida, a pessoa sofre um trauma. Ela não morre e ela fica com sequela. Qual é a pergunta? Não entendi. Se ela
É a pergunta? Ah, tá. Ela fica com sequela? Tá bom. É muito variável, né? Depende da energia cinética envolvida no trauma, do local. É muito frequente, às vezes, o paciente com trauma moderado ou trauma leve, até mesmo trauma grave, quando eles saem, não são todos que evoluem para óbito, eles terem sequelas, como alterações na fala, na questão deglutória, na movimentação ocular extrínseca, o olho pode ter alguma alteração na movimentação, e sempre depende muito de como é que é a cinemática do trauma, né? O ideal é se prevenir sempre, né? E são situações cotidianas que a gente pode fazer prevenção. Parecem bobas, mas a estatística disso ela é muito relevante, como é o exemplo, infelizmente, do nosso apresentador Gugu Liberato. Por falar nisso, eles falaram de morte encefálica. Inclusive levaram um neurocirurgião de São Paulo para os Estados Unidos, um neurocirurgião da confiança deles. Isso. Por quê? Qual que é o mistério envolvido nisso, na morte encefálica? Tem muita gente que ainda tem esperança que o parente volta, não quer que desliga de jeito nenhum os aparelhos quando existe a morte encefálica, que pode ser que ele ainda volte. Doutor, fala um pouquinho sobre isso pra gente. A morte encefálica, ela não é um diagnóstico técnico muito difícil de ser dado, mas ela é um diagnóstico social muito difícil. Justamente por isso que os hospitais que lidam com morte encefálica não tem só o médico ou o neurocirurgião para lidar com a família quando a gente tem um diagnóstico de morte encefálica, mas sim uma equipe multiprofissional, psicólogos, terapeutas, etc. e tal. Justamente porque o brasileiro ele ainda tem faz uma mística em cima da morte encefálica, né? Como que pode o coração estar batendo, os órgãos estarem funcionando e a cabeça não funcionar, né? Como que sempre fala, vai desligar o aparelho? Vai desligar porque existe uma indicação. Não existe reversibilidade quando o diagnóstico é confirmado com morte encefálica. Presumo eu que a família do apresentador tivesse confiança no médico brasileiro que eles levaram e isso trouxe mais tranquilidade nesse diagnóstico que é difícil, principalmente no Brasil. No Brasil existe essa mistificação em cima. O americano ele é muito técnico, né? E ele costuma confiar mais nos profissionais. Aqui no Brasil a gente sempre tem aquela situação, será que não é possível que viva? Não. Se existe um diagnóstico correto de morte encefálica, não existem casos de que o paciente volte. Tá certo. Doutor, obrigada. Muito obrigada pelas informações. Muito bom sempre ter o senhor com a gente. Volte sempre, tá?